Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Aqui é a professora Fabiana e essa é a nossa aula 18. Nós estamos falando sobre transformações lineares e hoje nós vamos conhecer as definições de núcleo, imagem e transformação inversa. Então, olha só, dada uma transformação linear de V em W, V é o nosso conjunto domínio, W é o conjunto contradomínio. Nós vamos definir a imagem de T como sendo o conjunto dos vetores T de V, pertencendo a W, onde esse vetorzinho V é um vetor do domínio. Nós vamos denotar a imagem por esse símbolo aqui, IM, entre parênteses, T, certo? A outra definição que nós temos é de núcleo. Então, o núcleo de T, que vai ser denotado por NUC, entre parênteses, T, é o conjunto dos vetores do domínio que tem como imagem o vetor nulo. Aqui nós falamos da base do domínio e da base do contradomínio. Nós temos também a base da imagem. A base da imagem, apesar da gente não ter deixado explícito aqui, a imagem ela é gerada por todas as imagens dos vetores do domínio. Então, ó, T de E1, T de E2, T de En gera o conjunto imagem. Então, quando você tomar um vetor, quando você considera T de V pertence à imagem. Então, T de V é combinação linear do T de E1, T de E2, T de En. Isto é, vai existir os N escalares, pertencendo ao Rn, dando origem a um vetor x, que vai permitir a equação T de V é igual a x1 T de E1 mais x2 T de E2 mais xn T de En. Se a gente observa, estes vetores aqui, T de E1, T de E2, T de En, eles são os mesmos vetores que estão aqui nas colunas da matriz A. Apesar da notação aqui não estar igual, em coordenadas são os mesmos vetores, porque como B2 se trata da base canônica do Rn, as coordenadas desta matriz, os coeficientes da combinação linear do T de 1, coincidem com as próprias coordenadas do T de 1, de tal forma que o próprio T de 1 vai coincidir com a sua matriz de coordenadas, tá certo? Então, quer dizer que o vetor da imagem é combinação linear das colunas de A. Mas os vetores que são combinações lineares das colunas de uma matriz são vetores do espaço coluna dessa matriz. Então, quer dizer que o nosso estudo está recaindo no estudo do espaço coluna. Então, quando você quiser encontrar uma base para a imagem da transformação, basta você encontrar uma base para o espaço coluna da matriz que define a transformação, tá certo? Bom, nós temos uma relação também para o núcleo, olha só. Se um vetor x pertence ao núcleo da transformação, então quer dizer que a sua imagem é igual ao vetor nulo, ou seja, t de x é igual ao vetor nulo. T de x nós estamos definindo como sendo ax, então ax é igual a vetor nulo. Esse sistema aqui, essa equação, é um sistema linear homogêneo. Então, olha só, x pertence ao núcleo da transformação, se somente se x for solução do sistema homogêneo ax igual a vetor nulo. Então, quer dizer que o núcleo da transformação vai coincidir com o espaço nulo da matriz A. Em aulas anteriores, nós estudamos o espaço linha, espaço coluna e espaço nulo de uma matriz. Chamamos eles de espaços fundamentais associados a uma matriz. E nosso estudo continuou e está voltando em vários tópicos, né? Está levando a gente de volta ao estudo do espaço linha, espaço coluna e espaço nulo. Então, são tópicos que esse espaço linha, espaço coluna e espaço nulo são ferramentas que ajudam bastante o nosso estudo. Bom, então olha só, exemplo 1. T é uma transformação linear do R3 no R3, definida por T de x, y, z é igual a x, 2y e 0. Podia ser T de x1, x2, x3. A gente está usando também com bastante frequência o x1, x2, x3, tá? Se quiserem trocar, fiquem à vontade. Nós queremos encontrar uma base para a imagem e uma base para o núcleo. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui
é encontrar a matriz da transformação em relação à base canônica. Então, como os espaços domínio e contradomínio são iguais, pode escolher a mesma base para eles. Então, escolhemos a base canônica, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. O que nós vamos fazer? Primeiramente, encontrar a imagem de cada vetor da base canônica. Então, T de 1 é o T de 1, 0, 0. Aí vem aqui, ó, e substitua na fórmulazinha da transformação. Então, a imagem do x, y, z é primeira coordenada do primeiro vetor, 2 vezes a segunda coordenada e 0 na terceira coordenada. Então, nós fizemos isso, ó, aqui. Aí, T de E2. T de E2, o E2 é o 0, 1, 0. O único lugar que aparece y é na segunda coordenada e ela é multiplicada por 2. Então, 2 vezes 1 e 0. E a imagem do E3, que é a imagem do 0, 0, 1, você vai observar que na imagem da função não aparece z. A terceira variável não aparece. Então, nós vamos ter 0, 0, z. Porque agora nós estamos substituindo o 0, 0, 1, né? A única coordenada não nula é esse 1 que corresponde à coordenada z. Bom, então agora que nós já temos as imagens, o próximo passo seria escrevê-las como combinação linear da base do contradomínio. A base é os próprios vetores E1, E2, E3. Então, aqui nós fizemos, apesar de ser desnecessário, nós fizemos a passagem como se você estivesse escrevendo a combinação linear, encontrando os coeficientes e colocando aqui, ó. Esse T significa transposta, porque essa matriz, isso aqui é uma matriz de coordenadas que vai ser colocada aqui em colunas. Nós temos aqui as 3 colunas definindo as 3 colunas da matriz. E essa aqui é a matriz que vai ser usada para a gente responder os itens A e B. Então, olha só. No item A base do espaço coluna da matriz, você vai pegar a matriz A, vai aplicar operações elementares até encontrar a forma escalonada reduzida equivalente com ela, que é essa daqui. Vai observar que os pivôs estão na primeira e segunda coluna, ou seja, primeira coluna de B, segunda coluna de B. Então, quer dizer que você vai voltar na matriz A e a primeira e segunda colunas da matriz A que constituem a base do espaço coluna. Então, aqui nós só abandonamos a notação de coluna para a notação dos parênteses com a vírgula, porque é nossos vetores originais. E aqui está a base da imagem de T. Por fim, nós vamos agora encontrar o espaço solução do sistema linear homogêneo AX igual a vetor nulo, porque a sua base vai ser a base do núcleo. Então, nós vamos escalonar a matriz aumentada, A vetor nulo. Então, tá aqui, ó, A vetor nulo. Escalonamos, estamos aqui com a matriz escalonada. E aqui você vai observar que a terceira variável é nula, né? X3, na verdade, aqui eu coloquei X3, mas lá no início, vamos só checar, eu acho que era um Z. É um Z, vamos corrigir aí. Então, Z é igual... Z é livre, então nós vamos ter o sisteminha X é igual a 0, Y é igual a 0, e Z é igual a T. Quando coloca T em evidência, vai ficar 0, 0, 1. Então, esse vetor 0, 0, 1 é o vetor da base do núcleo, que também é base do espaço nulo da matriz A. E assim finaliza esse exemplo. Bom, continuando, nós temos aqui ó, um teorema que diz o seguinte: se T é de V em W é uma transformação linear, então a imagem de T é um subespaço de W, porque todos os valores da imagem caem aqui no contradomínio, né? Que é um espaço vetorial. Então, a imagem de T é um subespaço de W. Qual que é a dimensão desta imagem? A dimensão dessa imagem, que significa o número de vetores na base da imagem, vai ser chamado de posto de T, posto da transformação linear, certo? E o núcleo de T, ou seja, os vetores que são levados no vetor nulo, vai ser um subespaço vetorial do domínio, e ele é denotado por esse símbolo aqui, NU de T, letrinha minúscula. Não confunde com núcleo. O núcleo a gente está usando a letra maiúscula e é NUC, certo? Então, aqui é muito simples, ó. A dimensão da imagem se chama posto, a dimensão do núcleo se chama nulidade, certo? Aqui a gente não
o núcleo de T e sua dimensão é denotada. Esqueci de escrever nulidade, e aqui esqueci de escrever posto. Então, a dimensão da imagem se chama posto e a dimensão do núcleo se chama nulidade. E temos esse teorema aqui que relaciona todo o posto, a nulidade e a dimensão do espaço domínio. Então, se T é uma transformação linear de V em W, nós temos a seguinte relação: o posto de T mais a nulidade de T é igual à dimensão do conjunto domínio. Bom, se nós temos os espaços vetoriais euclidianos, então aqui, ó, Rn e Rm, tem uma transformação linear de Rn e Rm, definida por T de x igual a x, então a matriz canônica de T vai nos dar, e A é a matriz canônica de T, então nós temos que a nulidade de T coincide com a nulidade de A, então para você analisar a nulidade da transformação, basta analisar a nulidade da matriz. A nulidade da matriz a gente já viu em aulas anteriores, que significa a dimensão do espaço nulo. E o posto de T, posto da transformação, é o posto da matriz, que nós já vimos também em aulas anteriores, que é o número de linhas não nulas da matriz da transformação, de uma matriz. Bom, então, relacionando essas informações com a dimensão do espaço do domínio, nós temos o seguinte, ó, se T é de Rn em Rm é uma transformação linear definida pela relação T de x igual a vezes x, então o posto de A mais a nulidade de A é igual a N, porque N é a dimensão do Rn, certo? Então, posto mais nulidade vai ser igual a N. Aqui nós colocamos uns lembretes, né, que é a nulidade, é a dimensão do espaço solução de AX igual a vetor nulo, e o posto é o número de linhas não nulas da forma escalonada de A. Bom, então vamos ver um exemplo. Então, olha só, nós temos uma transformação de R3 em R3, definida por T de x1, x2, x3 é igual, primeira coordenada, x1 mais 2x2 mais 3x3, vírgula. Segunda coordenada, 2x1 mais 5x2 mais 3x3, vírgula, x1 mais 8x3. Queremos encontrar o posto e a nulidade, ou seja, as dimensões da imagem e do núcleo. Primeira coisa é identificar a matriz. Então, nós pegamos aqui, ó, a imagem dos vetores da base canônica do domínio, calculamos, então pegou 1, 0, 0, usou a fórmulazinha para calcular a imagem, e aí nós temos esta matriz aqui de coordenadas, ó, matriz da transformação 1, 2, 1, que são as primeiras coordenadas do T de 1, 2, 5, 0 e 3, 3, 8, tá aqui a matriz da transformação. Aí nós vamos primeiramente encontrar o posto escalonando a matriz A e observando as linhas não nulas, então escalonamos, encontrou a fórmula escalonada, que tem 3 linhas não nulas, então o posto é 3, certo? E a nulidade, se você não quiser encontrar o espaço-solução do sistema linear homogêneo, AX igual a vetor nulo, agora você pode usar o teorema, porque esse teorema aqui anterior, ó, ele diz que posto mais nulidade é igual a N. N é o número, a dimensão do espaço do domínio. Então, quer dizer que aqui, ó, você já sabe que o N é 3. Então, quando somar posto com nulidade, tem que dar o número 3. Como o posto já é 3, então a nulidade tem que ser 0, certo? Então, não precisa nem fazer o resto dos cálculos, que seria o espaço-solução do sistema linear homogêneo, para concluir que a nulidade é 0. Bom, em seguida, nós temos uma definição que diz o seguinte: considerando a transformação linear de V em W, nós temos uma transformação injetora se T de U igual a T de V implicar que U é igual a V, sempre, tá? Nós temos a transformação sobrejetora se a imagem coincide com o contradomínio, que é o W. No caso, a imagem aqui, quando você escreve T de V, significa transformação aplicada em todos os vetores do domínio. Então, se esse T de V coincide com o W, ou seja, não pode sobrar ninguém no cônodo do contradomínio para a função ser sobrejetora. E quando ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora, a transformação será bijetora, como nós vimos nas funções reais. E as funções bijetoras, elas têm uma característica muito importante,
que é a possibilidade de admitir inversa. Elas são todas inversíveis. Então, aqui nas transformações lineares vai acontecer a mesma coisa. A transformação linear bijetora tem inversa. Quando a dimensão do conjunto imagem coincide com a dimensão do contradomínio e a função é injetora, consequentemente ela será também sobrejetora. Então, não precisa nem avaliar a questão da sobrejetividade. Dessa forma, para que a transformação linear tenha inversa, basta que ela seja injetora. Por quê? Porque se, aqui, dessa forma, para que uma transformação linear entre espaços do domínio e contradomínio com a mesma dimensão tenha inversa, basta que ela seja injetora, tá? Vamos ver aqui uma condição que garante a injetividade de uma transformação linear. Então, olha só. T de V em W é uma transformação linear, então o núcleo de T é igual ao vetor nulo se e somente se a transformação é injetora. Então, sempre que o núcleo da transformação linear for apenas o vetor nulo, ela será injetora, e quando ela é injetora, o seu núcleo tem só o vetor nulo. A demonstração é simples, por isso nós vamos falar um pouquinho dela aqui, olha só. Esse símbolozinho aqui, ó, com a setinha de ida, a gente fala assim, a ida da demonstração, quer dizer o seguinte, nós vamos mostrar que se o núcleo é o vetor nulo, então a transformação é injetora, como se eu estivesse lendo a sentença aqui na ida, tá? Então, olha só, o núcleo é só o vetor nulo e a transformação é injetora. Para mostrar que é injetora, então nós vamos pegar o seguinte, ó, nós vamos considerar T de U igual a T de V e queremos chegar aqui U é igual a V, igual nas funções reais, tá? Então, olha só, temos essa igualdade, T de U é igual a T de V. Nós vamos acrescentar nessa equação menos T de V. Então, vai ficar T de U menos T de V é igual a T de V menos T de V. Então, vai ficar, eu parto de T de U, né? Vai ficar T de U menos T de V é igual a vetor nulo. Então, nós vamos ter aqui T de U menos T de V, pelas propriedades, pelos axiomas da transformação linear, que eram aqueles dois lá do início da definição, nós podemos unir esses vetores, ó, dentro de um parêntese e ter, então, a transformação aplicada em U menos V. Lá no segundo membro, nós vamos ter esse vetor nulo. Então, essa expressão aqui está dizendo que a imagem do U menos V é igual ao vetor nulo. Mas todo vetor que tem a imagem vetor nulo está no núcleo. Então, quer dizer que o núcleo da transformação é o U menos V. Quer dizer, o U menos V está no núcleo da transformação. Porém, nós estamos assumindo no início que o núcleo é apenas o vetor nulo. Então, esse vetor que nós acabamos de dizer que está no núcleo, ele precisa ser igual a vetor nulo. E dessa equação aqui, a gente conclui que U é igual a V. Bom, mas nós pegamos T de U igual a T de V, chegamos que U é igual a V. E isso garante que a transformação é injetora, certo? Agora, a volta da demonstração. Nós vamos ver agora de trás para frente. T é injetora, então o núcleo é vetor nulo. Então, você vai agora supor que T é injetora, quer mostrar que o núcleo é vetor nulo. Bom, a demonstração é feita por contradição. Essa é uma técnica que você tem que negar o que está querendo mostrar. Então, quer mostrar que o núcleo é só vetor nulo. Então, você vai pegar um vetor diferente no nulo. Então, pegou V no núcleo. Se V está no núcleo, a imagem desse V é igual a vetor nulo. Ou seja, T de V é igual a vetor nulo. Mas como toda transformação linear leva vetor nulo em vetor nulo, você já sabe que essa equação aqui também é verdadeira. T de vetor nulo é igual a vetor nulo. Então, agora você está com duas equações, T de V igual a vetor nulo e T de vetor nulo igual a vetor nulo. Então, como esse vetor nulo aqui é igual a esse, nós podemos igualar T de V com T de vetor nulo. E como aqui nós temos uma transformação linear injetora, quando duas imagens são iguais, os domínios devem ser iguais também. Então, quer dizer que V é igual a vetor nulo. Ou seja, aquele vetor que você pegou lá no núcleo, ele só pode ser o vetor nulo, garantindo que o núcleo só tem o vetor nulo. Ok? Bom, vamos continuar com o nosso estudo. Olha só, vamos pegar agora transformações lineares de V em V, ou seja, mesma dimensão, mesmo conjunto até, definida pela relação T de x igual a AX. Então, nós temos as seguintes equivalências.
T vai ser injetora, se e somente se é também sobrejetora. Então, se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Então, ela é inversível. E se ela é inversível, o determinante de A é diferente de zero. Então, nessa sequência de igualdade de afirmações aqui, nós temos um critério para mostrar que a função, que a transformação linear é inversível quando o determinante da matriz A for com determinante diferente de zero, certo? E aqui, ó, nós temos um resultado que diz o seguinte: se T de Rn em Rm, definida por T de x igual a x, é uma transformação linear inversível, então o T a menos 1 de x é igual a menos 1 de x. Vamos considerar esse m aqui igual a n, para a gente não ter que fazer restrições, considerar sobre uma restrição. Então, mesmo conjunto, ou seja, mesma dimensão. Então, se a função for... Se a transformação linear tiver inversa, ela é definida dessa maneira aqui. T a menos 1 de x é a inversa da matriz A vezes x. E nós vamos fazer um exemplo para ilustrar tudo isso. Então, olha só. T de R3 no R3, definida por T de x1, x2, x3 é x1 mais 2, x2 mais 3, x3, 2x1 mais 5x2 mais 3x3, x1 mais 8x3. Queremos mostrar primeiro que T é inversível e depois queremos encontrar a sua inversa. Bom, nós vamos precisar da matriz canônica da transformação. Então, nós vamos pegar a base canônica, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, sempre a base canônica do domínio, e você vai encontrar as imagens de cada um desses vetores. Então, olha só, vamos aqui, ó. Para o primeiro vetor, 1, 0, 0, só o x1 que é diferente de 0. Então, vai ficar 1 na primeira coordenada, 2 na segunda coordenada e 1 na terceira. É essa coluna aqui, ó, essa primeira coluna. Aí, o próximo vetor, só x2 é diferente de 0. Então, 2, 5 e 0. 2, 5, 0 é a segunda coluna. Agora, o próximo vetor, só x3 é diferente de 0. Então, vai ficar 3, 3, 8, ó, a última coluna, certo? E agora, você vai calcular o determinante dessa matriz para analisar se tem inverso ou não. Então, vamos lá. Método de Sarri, ó, dobrou as duas colunas e vamos fazer aqui as multiplicações, ó. 40 mais 6 mais 0, menos 15, 0 e 32. Então, fazendo os cálculos, a gente encontra menos 1. Como menos 1 é diferente de 0, T inversa e a inversa é definida por A menos 1 vezes x. Ou seja, temos agora que encontrar a inversa da matriz A. A inversa da matriz é encontrada pelo escalonamento de Gauss-Jordan, que é aquele que tem por objetivo transformar a matriz A em identidade. Então, a gente vai posicionar uma matriz de identidade aqui ao lado da matriz A, e a gente começa uma sequência de operações elementares com o objetivo de transformar essa matriz A em uma matriz de identidade. E conforme você vai fazendo os cálculos, a matriz de identidade que tinha aqui do lado direito vai se transformando na inversa de A. Quando você não consegue chegar na identidade do lado esquerdo, quer dizer que não existe a inversa. Muito bem, então quer dizer que a inversa de A é essa matriz aqui, com a qual nós vamos definir a expressão algébrica da transformação linear inversa. Como é que nós vamos definir? Multiplicando a matriz pelo vetor de coordenadas x. Então, vai ficar, imagine que tem uma multiplicação aqui, ó, x1, x2, x3. Então, vai ficar menos 40 vezes x1, 16x2 e 9x3. É a primeira coordenada. Depois, 13x1 menos 5x2 e menos 3x3 é a segunda coordenada. E por último, 5x1 menos 2, aqui vamos corrigir que esse quadro aqui é um 5. Então, 5x1 menos 2x2 e x3. Então, aqui é um 5, certo? Então, aqui é como você pegar essa matriz A menos 1 e vai multiplicar A menos 1 vezes o vetor x1, x2, x3. E fazendo essa multiplicação, você vai encontrar estas coordenadas aqui da T a menos 1. Bom, pessoal, então a gente vai finalizando por aqui a nossa aula. E agora todos devem fazer exercícios para fixar tudo que a gente estudou. Bom estudo para todos e até a próxima!